Olá pessoal, estamos começando mais um programa Coquinaria Apresenta. Hoje nós vamos falar sobre o sal. Olá Luiz Marcelo, nosso médico hematologista, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Olá Valéria, obrigada mais uma vez pela sua presença. A Valéria é nutricionista da NutriCorpus, idealizadora do Nutrição Sem Modismo. Um projeto fantástico. Hoje nós vamos falar do sal, um ingrediente fundamental na nossa alimentação, na nossa gastronomia no mundo todo, desde os primórdios da humanidade. Nós não vivemos sem o sal. O sal, ele traz sabor à alimentação, ele é cura, ele não é cura, não é mesmo, Luiz Marcelo? Ele é bom e ruim. O sal é um elemento fundamental para a nossa vida, mas usado na medida correta, na medida certa, de acordo com a necessidade de cada um. O sal, ao contrário do que todo mundo pensa, não é sódio. O sal é uma mistura de componentes químicos composto por sódio. Então a gente vê em algumas comunicações que falam, tantos por cento de sódio. O sódio é prejudicial para a nossa saúde na grande maioria das vezes, quando usado em grandes quantidades. Por exemplo, a gente pesquisando aqui, viu que macarrão instantâneo, ele tem 1.900 gramas de sal por 100 gramas de produto. O queijo parmesão, ele tem 1.900 gramas, o macarrão instantâneo 1.700 gramas e a mortadela 1.400 gramas por 100 gramas. Então, assim, fala um pouco pra gente, Luiz Marcelo, que todo mundo quer saber, quais são os malefícios que o sal pode causar na nossa saúde quando usado em demasia, vamos dizer assim. Uma coisa pra gente diferenciar bem é o que? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E você tem o sódio como conservante. Então, por isso que tem alimentos que têm sódio, porque eles funcionam como um conservante, não necessariamente que seja o sal. Sim. O sal é um composto das duas coisas. A recomendação hoje é de 5 gramas, 5 gramas de sal por dia. Parece que é muito, mas isso não é só o sal que você usa para salada, mas é o sal para tempero, é sal para todas as coisas que você vai fazer para produzir uma comida, para fazer uma comida. Quem tem pressão alta, a recomendação é menor, é de 2 gramas. O brasileiro passa disso, o brasileiro chega a consumir quase 10 gramas de sal por dia. Então é muito fora daquilo que a gente está habituado a entregar. É lógico que uma alimentação sem sal, ela não é muito saborosa, mas o excesso de sal também ele é prejudicial. Então, pessoa que tem hipertensão tem uma alta relação entre o consumo excessivo de sal e o aumento da pressão. Hoje saiu uma pesquisa falando que 50% da população, das pessoas acima de 50 anos, tem hipertensão. 52% tem hipertensão. Então é um índice muito alto que está relacionado também com o consumo excessivo. Sim, eles estão considerando hoje em dia, acima do 120 por 80 habitual, já considera uma pré-hipertensão, por exemplo. Por isso que você tem um número muito alto. Agora, o Brasil é um país que culturalmente ele consome muito sal em toda a sua comida. Qualquer região do Brasil que você vai, você vê que ela é puxada no tempero, que tem bastante sal. Isso é uma coisa cultural pra gente, infelizmente. É verdade mesmo. Se a gente for puxar para os países do Oriente Médio, eles trabalham muito mais com especiarias e temperos do que com o próprio sal, Então isso é uma questão de cultura teve também. uma dieta que a gente falou, não sei se era do Mediterrâneo. Dieta DASH. É a DASH, que é exatamente, que é para você evitar isso. Na verdade, a dieta DASH, ela não corta o sal, Sim. Ela adequa, a quantidade e aumenta o consumo de fruta, legumes, verdura, e até foi um comentário que nós fizemos. As especiarias, ela não é restrita no sal, mas ela aumenta as especiarias, Fez 10 anos agora dessa dieta DASH. Mas a dieta DASH, ela é para pessoa hipertensa. É um protocolo utilizado na hipertensão. Mas que algumas pessoas estão usando hoje mesmo sem estar hipertensa. Exatamente, no dia a dia. Porque na verdade é adequação, O que mostra é mais uma questão de adequar, Adequar o seu estilo de vida, a alimentação, Porque a gente pede para comer. Porque o que tem muito sal, vindo para a nutrição? Alimentos industrializados, porque ele é conservante, Então, assim, isso contém muito sal, muito sódio. Como a gente estava falando, 100 gramas de mortadela. Lasanha pronta.
pronta, Lasanha congelada. macarrão instantâneo. Então, assim, o produto industrializado. Então, a gente pede para que os indivíduos consumam menos alimentos industrializados e mais alimentos in natura, né? Tem uma campanha do governo do estado que ele fala, desembale, descasque mais e desembale menos, Exato. né? Que esse é um dos motivos, né? Quais outras doenças estão relacionadas ao consumo excessivo de sal? Acho que basicamente é relacionado à hipertensão. O que hoje em dia a gente está percebendo é a mudança do consumo do sal, que você tem hoje sal de cozinha, por outros tipos, né? Sal do Himalaia, sal negro, né? Exato. Tem um monte, tem mais, se a gente for pesquisar, tem mais de 10, 20 tipos de Que as sais pessoas diferentes, acabam né? utilizando o sal rosa, o sal do Himalaia, achando que vai melhorar e aí deixa de consumir o iodo, né? Exato, E isso é aí importante. traz problemas, né? Porque o iodo, ele funciona, ele ajuda na tireoide, funcionamento da tireoide. Então, se você restringe esse consumo do iodo, o que acontece? A tireoide, ela tem que aumentar para ela ter a mesma função, ela hipertrofia e fica aquele bócio, que era uma doença endêmica no Brasil. Endêmica significa que você tem sempre o número X de casos, sempre uma coisa muito semelhante. Então, a partir daí, começou a se colocar iodo no sal de cozinha para você evitar que tenham esse tipo de problema. O sal comum, aquele pacotinho que a gente compra no mercado, Perfeito, exatamente. aquele pacotinho tem iodo. Aquele Esses outros não tem iodo. Esse sal do Himalaia, por exemplo, ele é restrito de iodo, né? Não tem nada de iodo. Isso, e aquelas doenças que pra gente não existiam mais, acabaram de voltar por conta disso, porque a pessoa começa a colocar sal do Himalaia em tudo. todo lugar. E o que é a doença? O bócio? O bócio, chama bócio, é o aumento da região da tireoide, formando uma papada ali, um aumento nessa região cervical. Antigamente você tinha isso pela falta de iodo. Houve uma correção devido ao iodo estar no sal de cozinha, e agora com essa modificação aí de substituir o sal de cozinha por outro tipo de sal, é capaz de voltar esse tipo de doença. Existe esse risco, então, Existe esse risco. Eu acho que quase ninguém da população sabe disso. né? Mas a questão, mais uma vez, a gente caindo na história da modinha. Da modinha, né? é verdade, é verdade. É melhor você mediar, misturar o sal, do que partir só para um sal que está na moda, A né? gente cai na mesma palavra de sempre, equilíbrio. Eu acho que para cozinhar, às vezes as pessoas usam sal da cozinha, o NaCl habitual, e depois vai comer a salada, alguma coisa, usa o sal de Himalaia. Mas o que eu tô vendo hoje com esse modismo é que as pessoas estão querendo usar sempre o mesmo tipo de sal. E aí realmente alguma coisa vai ficar deficiente. Né? Ou passa a usar um sal light, por exemplo, e aumenta muito mais a quantidade, ou seja, Que dá na fica mesma. elas por elas. Então é interessante adequar e abusar de ervas finas, especiarias em geral, né? Temperinho de feira. Sim, tem alguns alimentos que o pessoal considera saudável, você vai ver lá, tem sódio. E outros que a gente nem considera, fala, olha, não é tão prejudicial que nem aqueles salgadinhos de queijo, por exemplo, que tem uma grande concentração de sódio. Então o que a gente sugere é que olhe sempre a tabela nutricional, né, Valéria? Sim. Porque, por exemplo, como a gente estava falando, um pacotinho de 100 gramas do macarrão instantâneo ou de um queijo parmesão, você vai colocar no macarrão de domingo 100 gramas só, aí você consumiu 1.900 gramas de sódio, né? Fora o que foi todo o resto. Então é importantíssimo a gente se informar sobre isso, né? Daquilo que a gente for comprar industrializado. Tempero pronto também, né? Esses temperos com amor e não sei o que, você vai ver a quantidade de sal é absurda, né? Na feira você tem hoje aqueles copos que já vem com tempero pronto de não sei o que lá, às vezes não vem ali o rótulo nutricional, mas você de experimentar você sente, é sal puro, né? Então, e a pessoa com hipertensão pode ter graves outros problemas associados, né? Pode, hipertensão pode levar ao AVC, que é o derrame, pode acarretar outros tipos de problema. Uma doença renal, né? Uma doença renal, que hoje é comum, por incrível que pareça. E na hipertensão, eu tirando o sol, eu paro de ser hipertenso? Não, mas você regula, mas você consegue regular bem. Você fazendo atividade física,
restringindo o sal, você vai ter um controle muito melhor do que se você não fizer uma dieta ou não tiver a prática de exercício físico. Todas essas doenças crônicas, dificilmente uma coisa só que você mude você vai conseguir resolver. Tem que ser uma somatória de fatores. No caso da hipertensão, o que eu acredito? A atividade física, uma vida saudável e a dieta. Essas duas coisas você consegue equilibrar, né? Equilibrar. É lógico, tem aqueles pacientes que têm uma hipertensão familiar, outros 500, mas a gente sabe que se ele não fizer atividade física e se ele consumir muito sal, mesmo ele tendo essa predisposição, a pressão dele vai ser muito mais alta do que a pessoa que faz atividade física e não come sal, por exemplo. E não é porque ele tem, às vezes, descobre que tem uma predisposição genética e fala, então não vai resolver mesmo, e aí ele desencadeia comer alimentos com sal, e o que pode acontecer? Gerar outros problemas, como ele virar renal, por exemplo. Gerar outros problemas, que é a somatória de fatores aí que leva para essa piora, sem dúvida. Exatamente. E quando uma pessoa grávida, isso deve ser mais grave deve ser mais grave para mulher grávida, né? Porque tem uma doença associada à hipertensão quando você está grávida, não é isso? Tem pode a até doença levar à morte. hipertensiva específica da gestação, do mesmo jeito que tem a diabetes gestacional. Entendi. E aí eu volto naquilo que eu falei, é a dieta com uma vida mais saudável. Quando você tem uma predisposição maior, que nem no caso da gestante, esse controle sem dúvida nenhuma tem que ser maior. Embora você tenha ali no segundo trimestre uma queda da pressão habitual, que ela tem que ocorrer mesmo, quando não ocorre você até fica preocupado, porque tem um risco lá na frente dessa paciente ficar hipertensa, mas quanto melhor for a alimentação dela durante a gestação, melhor vai ser a gestação, sem sombra de dúvida. Como é o nome dessa doença durante Doença hipertensiva própria da gestação, DHG. DHG, né? Que é super séria, né? Ela pode até levar à morte da mãe e do bebê. Sim, e a mãe depois disso pode continuar, por exemplo, hipertensa. Às vezes nunca teve hipertensão, adquiriu na gravidez e pode depois continuar, Sim. igual a diabetes gestacional. Isso, e já acontece caso, por exemplo, dessa pressão subir muito e o paciente ter alteração neurológica por conta dessa pressão. E aí você tem que interromper a gestação por conta disso. Nossa, quão grave que é, né? Quão grave que é. O quanto é importante acompanhar a alimentação de uma gestante desde os primeiros meses, né? Isso é muito importante. E o paciente idoso, o que a gente conversou agora há pouco tempo, a hidratação no idoso também é importante e o que ele se alimenta também, porque às vezes ele não tem ali, tá colocando um pouco de sal, não tá contando, não tá vendo, não é todo mundo que tem um valor certo de sal em casa, num saquinho que ele vai abrir e vai colocar, não. Às vezes ele tem um saleiro, vai usar aquele saleiro e usa em grande quantidade. Então, o paciente idoso, a gente também tem que ficar preocupado com isso, porque ele já tem uma deteriorização renal. Você sobrecarregando esse rim ainda com mais sal, para ele vai ser muito pior. E o idoso, ele tem uma perda de paladar, né? Natural da idade, né? Então, isso é realmente sério, porque ele não está sentindo gosto, ele vai pôr sal, que é o que dá gosto na comida. Exato. É uma das coisas. Aí ele vai sentir, mas quando está muito salgado. Está muito salgado. É uma tensão que a gente tem. É o ingrediente amigo e inimigo da nossa vida, né? Ele eu diria que saleiro de mesa é perigoso, é melhor não ter, sabe? Porque você acaba usando, né? Em restaurante a gente vê isso. São poucos os restaurantes que você vai e a pessoa te serve uma comida sem sal, porque tem aquela ideia de que, puxa, servir uma comida sem sal, ela tá sem gosto. Mas é porque depende de cada pessoa. E eu acredito que o certo, coerente, fosse isso. A comida ter o menos sal possível e você usar um pouco de sal na hora. Mas não é o que acontece. Mas é porque as pessoas não têm essa... É o saleiro da mesa numa comida que já veio salgada, por exemplo. Uma dica que vocês vão conhecer agora na receita da Camila, chefe de cozinha e nutricionista da Coquinaria, é a moussaka. Moussaka é uma receita do Mediterrâneo. É uma lasanha de berinjela à bolonhesa que você usa um monte de especiaria e um pouquinho só de sal. Então fica a dica para você aí de casa, na hora que for cozinhar a sua comida, utilizados das especiarias brasileiras, a gente não precisa até o Mediterrâneo para usar isso, para usar a menor quantidade de sal possível e oferecer na mesa da sua casa mais saúde. É com você, Camila. Mostra aí pra gente como faz uma moussaka deliciosa. Olá, Fabiana. Olá a todos. Meu nome é Camila, eu sou nutricionista e chefe de cozinha da Coquinaria Dietas Especiais. E hoje eu estou aqui para ensinar vocês um prato original da Grécia que chama moussaka. A Coquinaria fez uma receita com a versão light desse prato.
Moussaka é um prato interessante que a gente pode usar bem pouco sal, porque ele tem muita especiaria. Então, o sal fica um ingrediente um pouco desnecessário. Isso para a coquinaria e para o nosso objetivo é excelente. Vamos lá. Vamos começar falando um pouco dos ingredientes. Originalmente, a moussaka é feita com cordeiro, mas cordeiro é uma carne, apesar de muito saborosa, é uma carne que tem muita gordura. Então, a gente substituiu essa carne por patinho, que também é uma carne vermelha, mas é uma carne que tem menos gordura. Então, aqui a carne moída, dá pra ver bem que quase não tem gordura. Então, esse aqui é um patinho com pouquíssima gordura que foi moído hoje, é fresco. A gente tem aqui o alho e a cebola. Por que ele tá batido? Muita gente fala, eu não gosto de cebola, eu não gosto do alho. Então, o que a gente faz? A gente moe, porque isso some na receita, só que o sabor fica lá, e o que as pessoas não gostam é da textura e não do sabor, tá? Esse azeite é o azeite extra virgem, que a gente utiliza aqui. Temos aqui um tempero que chama za'atar. Este tempero não é da receita original de moussaka. É um tempero que eu gosto muito, ele é do Oriente Médio, mas ele não é da receita, mas é um tempero que faz toda a diferença. Então, como a gente usa pouco sal, é importante ter aroma e ter sabor, por isso que eu incluí na nossa receita da coquinaria. Temos também a canela, que é muito utilizada em receitas do Oriente Médio e é original da moussaka também. Ela deixa um sabor doce sem ficar doce. Carne moída com canela é completamente diferente de toda a carne moída que vocês já provaram. Essa daqui é a noz moscada. A noz moscada, deixa eu achar uma inteira aqui para vocês. Ela muda todo o sabor do molho branco, que vai molho branco na moussaka, mas a gente também deu uma modificadinha. Mas a noz moscada eu mantive, porque ela tem um aroma delicioso. Vamos usar salsinha e cebolinha. O ideal é usar fresco, tá? Aqui na coquinaria a gente compra fresco, lava, higieniza, seca numa centrífuga e depois congela em saquinhos pequenos para utilizar. Questão de praticidade. Isso pode ser feito em casa também. Só deixar secando em cima de um paninho, passar um papel toalha e congelar nos saquinhos. Vamos usar vinho tinto. Não se preocupem com o álcool, quem não pode beber também pode comer moussaka. Quando você coloca na carne, ele evapora e não tem teor alcoólico nenhum para comer, tá? É muito importante que o vinho seja de boa qualidade. Não vale comprar um vinho daquele baratinho que tem um sabor muito acentuado, que não é legal, porque ele vai deixar um sabor residual no prato, tá bom? Vamos usar a berinjela, que é, na verdade, o nosso ingrediente estrela. A moussaka, ela é uma lasanha grega. E ela não tem massa, ela tem berinjela grelhada no lugar da massa. Vamos usar também 2 ovos. Por que vamos usar ovos nessa receita que não vai ovo? A moussaka original, ela vai creme branco. Como a gente pega uma receita e sempre leva para o lado mais saudável, eu modifiquei a receita desse creme branco, que não vai farinha de trigo, não vai creme. Tem gente que coloca creme de leite também, não vai creme de leite. Eu uso ovo, eu uso ricota light e eu uso queijo branco light. Tudo isso batido com ovo no liquidificador, fica um creme branco light e mais saudável, tá? E tem também um segundo ingrediente estrela, que normalmente a receita é feita com molho de tomate pronto, aquele de mercado cheio de sódio, cheio de gordura, cheio de conservante, cheio de corante. A coquinaria usa um molho de tomate fresco caseiro que a gente faz aqui. Esse molho de tomate, ele é só tomate, alho, cebola e cenoura. Então, da receita, 30% é cenoura.
Esse molho é riquíssimo em micronutrientes, tem muita fibra, muito licopeno, muita vitamina A, tá certo? E é esse que a gente usa aqui. Vamos começar agora com a receita. Primeiro de tudo, a gente precisa aquecer a panela. Por que a gente precisa aquecer a panela? Muito diferente do que todo mundo pensa, vamos fritar primeiro alho e cebola para depois colocar a carne. Não. Primeiro a gente sela a carne até ela ficar toda cinza. Para quê? Fazendo isso, você segura o líquido da carne, aquele suco da carne fica dentro dela. Ela fica mais saudável, mais saborosa, mais macia, tá? Então eu vou colocar aqui cerca de 30 ml de azeite de oliva extra virgem e 300 gramas de patinho moído. Lembrando que a carne moída, ela tem que ser moída na hora. Você não pode pegar ela congelada e nem da vitrine do açougue, tá bom? Depois que ela ficar toda dessa cor aqui, a gente tira e aí, só aí que a gente começa o nosso tempero, tá? Tem que selar ela toda. Enquanto ela fica aqui, a gente volta aqui para nossa tábua e vamos cortando a nossa berinjela. Eu falo que não precisa ficar fazendo amizade com o prato, você pode deixar ele fazer sozinho, é só prestar atenção. A gente pode fazer de duas formas. A gente pode cortar essa berinjela na vertical, tiras mais ou menos finas, tá certo? Eu gosto de usar essa faca, porque a berinjela ela é muito difícil de cortar. Então a faca de pão sempre é muito boa para isso. Você corta, depende do tamanho da moussaka que você vai fazer. Eu vou fazer uma moussaka aqui, nesse refratário. E eu tenho também essas forminhas de fundo removível. Ó, o que eu fiz? Essa eu coloquei papel manteiga, para vocês verem. E essa aqui eu coloquei papel alumínio, assim. Você corta o papel manteiga, coloca o fundo dela e empurra para baixo e acomoda. Por quê? Só porque fica mais bonito. Então, se você for fazer nessa, você pega a berinjela e corta em rodela. Não pode ser muito grande, porque aí não cabe aqui, tá? Essa já cabe, mas tem que ser talvez uma menor, tá bom? Voltando aqui para nossa panela, essa água tem que voltar para dentro da carne. Se eu tivesse colocado tempero, a especiaria, essa água ia ser muito maior. Vamos falar agora um pouco do creme. É só colocar a ricota no liquidificador. Aqui tem 200 gramas de ricota. A gente nem vai usar tudo isso, mas... E temos mais 150 gramas de queijo branco light, um ovo, 2 ovos. É importante sempre quebrar o ovo antes, viu, gente? Senão, se vir o ovo estragado, acaba com a preparação de vocês. Eu coloco sempre, para essa quantidade, uns 100 ml de azeite de oliva extra virgem, uma pitadinha de sal, bem pouca, e, se quiser e gostar, pimenta do reino moída na hora. Pimenta do reino não se compra moída, tá bom? Pelo aroma, pelo sabor e pela qualidade da pimenta, tá? Bate tudo e fica nessa consistência aqui. Um creme de queijo light, muito mais saboroso do que aquele creme com farinha. Depois que vocês bateram, pode ser antes também, é que eu costumo colocar depois. A noz moscada é como se fosse um ovinho bem duro, tá? Um ovinho de casca de árvore, bem duro, que você rala em cima. Não precisa ser muito, uma pitada é o suficiente, tá certo? E depois é só você mexer. Faz toda a diferença no creme, tá? Não pode esquecer da noz moscada. A nossa carne já tá toda selada, tá toda cinzinha já, tá vendo?
é a hora de tirá-la do fogo. E reserva. E a mesma panela volta para o fogo. Não é necessário lavar, porque você vai voltar essa carne moída para o mesmo lugar. Mais um pouquinho de azeite, mais uns 30 ml ou menos de azeite. E aí sim, a gente vem com o nosso alho e cebola picado, tá? Picado não, batido, para enganar quem não gosta de cebola. Coloca para fritar. Uma dica importante do alho e da cebola é, se for fazer picado, a cebola tem que ir primeiro, tá? A cebola tem mais água, ela tem necessidade de caramelizar. Então você coloca a cebola primeiro, ela vai caramelizar, ficar um pouquinho dourada. Quando ela estiver dourada é que você joga o alho picadinho, porque o alho ele frita muito rápido. Se você jogar os dois juntos picado, o alho vai queimar e a cebola vai ficar crua. Não é legal para o resultado final do prato. Quando ela é batida, você pode colocar tudo junto, mas é importante que isso fique dourado também, porque senão fica ácido, fica sabor residual, fica a textura de cebola. E o gostoso da cebola e do alho é o cheiro, o aroma, o sabor que eles deixam, tá bom? Mas para isso tem que seguir essa ordem. A ordem dos produtos na cozinha faz toda a diferença. A nossa cebola, ela tá quase boa. Tá vendo? Já mudou de verde para um amarelo meio marronzinho aqui. Essa é a hora da gente colocar as especiarias. Por quê? Se você misturar na carne, não vai soltar tanto aroma. O ideal é você colocar na panela quente. Então, uma pitada bem generosa de za'atar, uma pitada bem generosa de canela e um pouquinho mais de noz moscada. Aqui é rápido, já vai sentir, pena que não dá para sentir cheiro na TV. Tá subindo aqui um cheiro delicioso. Misturou? Feito isso, volta a nossa carne. Agora sim. Agora a gente tem que deixar a carne grudar um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui não é queimado. É tudo grudadinho de tempero. A gente vai pegar o vinho tinto, seco, tá? Tem que ser tinto seco, não pode colocar um vinho concentrado doce aqui na receita que não vai ficar bom. E o vinho tem que ser de boa qualidade, tá certo? Pode ser mais ou menos meio copo desse daqui, tá, gente? Não precisa ser inteiro, não. Esse vinho vai evaporar e só vai deixar sabor. Nada de álcool vai ficar aqui. Isso muda a consistência da carne, deixa a carne mais macia e muito, mas muito mais saborosa. Não é necessário sal. Quem gosta muito de sal e acha que comida sem sal não é uma comida agradável e está começando a tirar o sal da alimentação por uma questão de saúde, eu sugiro, prova antes. Se te falta sal, coloca uma pitada, somente uma pitada, porque não é necessário, tá bom? Existe uma regra também na cozinha. A gente desliga o fogo e coloca as ervinhas. Salsinha e a cebolinha. Aqui nesta receita eu não tenho a necessidade de deixar o meu molho ficar apurando na carne, mas depende do molho que você fizer, porque esse meu molho já ficou 3 horas no fogo sendo apurado, tá? Eu junto aqui também com a carne ainda quente, em média 150 gramas de molho de tomate fresco. Se for molho de tomate concentrado, você pode diminuir pela metade, tá?
E enquanto mantém o calor, a gente mistura a nossa carne. E a consistência da carne da moussaka é essa, bem cremosa, bem saborosa, bem molhadinha, tá? Mas não muito molhada, senão ela solta muito caldo, tá bom? Vamos à montagem do prato. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que é pra grelhar. Isso é simples, um fio de azeite, a berinjela no formato que vocês quiserem, tá certo? Na vertical ou circular, assim, em círculos. É só grelhar dos dois lados até que ela fique assim. Bem grelhadinha, bem saborosa, comer assim também é uma delícia. Primeiro sempre é o molho, senão a berinjela vai ficar grudada. Cobre todo o refratário com a carne e com o molho. A gente coloca a berinjela. Depois, o nosso creme, que é uma delícia. Esse mesmo creme a gente utiliza para fazer cobertura de torta. Pode caprichar no creme porque é uma delícia. Depois, a gente coloca de novo o nosso molho. Tá um cheiro. Que delícia. Finaliza com a berinjela, o nosso creme e aqui ainda eu coloco um pouco de queijo branco para gratinar por cima. Vocês podem usar mussarela, pode usar mussarela de búfala, pode usar... Parmesão fica muito forte. O ideal é ser um queijo um pouquinho mais suave, mas vocês podem usar o queijo que vocês preferirem. E aí a gente cobre com queijo branco. Aqui na coquinaria, vocês podem cobrir com o queijo da preferência de vocês. Com queijo feta, fica muito bom também. Feito isso, é forno. Somente para gratinar e dar uma reduzida no líquido do molho, tá bom? Esse daqui é o mesmo processo, tá? Um pouquinho de molho. Um eu coloquei papel manteiga, o outro eu coloquei papel alumínio. Você usa o que você tiver em casa. Preenche o fundo de carne. Uma rodelinha da berinjela. O nosso creme espetacular. Mais um pouquinho de molho. Outra rodelinha de berinjela. Creme. E finaliza com um pouquinho de queijo e coloca para assar. Agora vai tudo isso daqui para o forno. Bom, pessoal, agora depois de 30 minutos, de 30 a 40 minutos no forno, depende do forno da sua casa, da potência do seu forno, mas é mais ou menos a 200 graus. Olha como fica, que delícia! Eu quis mostrar para vocês o que é mais diferente, que é da forma removível, mas é facinho de tirar, tá vendo? Ele sai inteirinho e para servir numa recepção em casa é excelente. Bom, esse foi o nosso prato de hoje, a moussaka light. Queria agradecer a Fabiana, muito obrigada, agradecer a todos os convidados e até a próxima semana. Obrigada pela dica, Camila, pela receita. Ficou lindo e delicioso. Confere lá depois, pessoal, as dicas da Camila. Voltando aqui, Luiz Marcelo e Valéria,
Que dica que a gente dá pro pessoal em casa na utilização do sal da mesa que a gente acabou de falar? Vamos tirar o sal comum que a gente tem na mesa e vamos substituir usando a dica da Camila, usando mais especiarias e menos sal. A gente pode fazer o sal de ervas, por exemplo, que você comprar especiarias, em geral, orégano, secas, né? sálvia, especiarias secas e adicionar com o sal no saleiro. Então você coloca mais especiarias e uma menor quantidade de sal, além de dar um sabor gostoso ali para salada, para aqueles que gostam de adicionar, né, o saleiro ali à mesa. Eu acho que fica super legal. O ano passado nós fizemos de presente de Natal para os pacientes, então eles ganharam o salzinho de erva e foi bem legal. E aí você compra na feira mesmo, vai lá, bate, mistura no sal. Mistura tudo e põe nos potinhos. Legal. Os potinhos que a gente pode pôr tanto naqueles de moer, no grosso, exato. como você pode pôr no comum, né? Você põe o sal grosso, moe. A gente fez uns tubinhos de ensaio, assim, ficou super legal. E os pacientes adoraram. É bom de modificar um pouco, sair daquela mesmice, né? Existe 1 milhão de alternativas, né? Basta a gente ter um pouquinho de disposição, um pouquinho de amor no nosso corpo, né? De preservar o que é bom pra gente, que a gente consegue fazer em casa com muito carinho, umas comidas, receitas bem bacanas, seguindo os nossos conselhos aqui. Usar o alimento in natura, né? E parar de ficar usando coisas industrializadas. Vamos diminuir essa questão, né? Do desembalar. Vamos descascar mais e desembalar menos, né? Então, eu acho que essa campanha do governo é fantástica e a gente tem que seguir ao pé da letra, né? Mas é porque é aquilo que a gente já conversou, acho que todo programa a gente fala disso, da facilidade que as pessoas têm alguma coisa pronta ali, né? O sódio funcionando como conservante, então quer dizer, quanto mais desses alimentos você consumir, mais sódio você está consumindo, né? Essas comidas prontas, que nem a gente falou da lasanha congelada, tudo isso acaba usando sódio, né? Esses empanados, né? E que muitas vezes acaba dando para criança. Olha a quantidade de sal que tem num saquinho de um macarrão instantâneo, por exemplo, e a mãe dá isso para uma criança. Polvilho tem sal, né? Fora gordura, né? Isso a gente tá falando de sal, né? Mas eu acho que o polvilho também tem, né? O salgadinho polvilho, que às vezes acha que não, nem inofensivo, né? Vou dar um polvilho aqui para criança, muita gordura e muito sal. Então tem que tomar cuidado. Eu me lembro desse biscoito de polvilho quando a gente fazia lá na roça com banha de porco. Nossa Senhora! Pois lembrança de infância. Bom isso. Eu acho que esse não era tão ruim assim, né, Valéria? Isso depende, né? Porque os dias de hoje, tudo é muito diferente, né? A alimentação ela vem evoluindo, vem mudando, mas a gente tem que resgatar essas receitas de família, né? Que trazem boas lembranças, remodificar elas para alimentos mais saudáveis, né? Porque hoje a gente tem muita oferta, né? A gente tem muita oferta, mas tem que modificar do que é do passado, porque às vezes eu tô conversando com alguém e falo, mas olha, antigamente não tinha isso. Fala, amiga, antigamente a expectativa de vida era 50 anos. Exatamente. Não é que não fazia mal, é porque a gente não tinha noção. Hoje em dia a expectativa de vida melhorou muito. 76 anos, se eu não me engano. E eu acho que tem que ser isso que a gente fala, uma coisa equilibrada, né? Dieta, eu acho que todo programa a gente fala da dieta, cada vez de uma coisa diferente, e a atividade física, que é extremamente importante. Mas a gente usa sempre a mesma palavra, equilíbrio. Né? Como diria nosso amigo Nietzsche, a melhor virtude do ser humano é ser razoável. Então, vamos seguir o caminho dele. Mas é difícil, hein? Nossa! Por isso que a maior virtude do ser humano é a gente encontrar um equilíbrio, inclusive no sal. Exatamente. Não só equilíbrio, como bom senso. Eu falo que na ciência da nutrição, o bom senso ainda vai salvar a nutrição de todas essas modas nutricionais, né? Porque elas vão passando, vão se modificando, não tem jeito. Eu tenho medo pra onde se modifica também. E o acesso aí, o problema é o acesso, né? Você ter o acesso às coisas que naturalmente não vão te passar uma coisa que seja eficaz. Às vezes vai estar te passando uma coisa que na sua cabeça é aquilo. Emagreça 4 quilos em uma semana, né? Enfim.
enfim. Essas coisas milagrosas que não dão certo. Exato. Não dão certo, pessoal. Assista nossos programas, que vocês vão aprender muitas dicas boas, saudáveis, que vão dar certo para você. A ideia do programa é essa, né? Vida saudável, sem dúvida. Chegamos mais no final de mais um programa. Quero agradecer Luiz Marcelo, nosso médico, Valéria, nossa nutricionista, idealizadora do Nutrição Sem Modismo. Mais uma vez, obrigada e até o próximo programa.